Glória a Deus. Eu creio que nós podemos estar separados talvez por essa lente, mas quando nós liberamos a palavra, que é o verbo vivo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós conseguimos derrubar a quarta parede e conseguimos alcançar lugares que são inalcançáveis. Nós conseguimos entrar em lares que talvez as portas estejam fechadas, as portas estejam cerradas. Nós conseguimos entrar em corações que antes estavam completamente fechados, porque onde a palavra do Senhor chega, onde a palavra do Senhor ela habita, algo sobrenatural acontece. E eu creio que algo poderoso está sendo reservado para o seu coração nesta noite. Amém? Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, lá no Velho Testamento, no capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Amém? Se você puder fazer essa leitura comigo, tome a sua Bíblia e leia esse texto comigo. Glórias a Deus. Que diz assim: certa ocasião, o rei Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a minha lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram a Ziba, um dos servos de Saul, que se apressou-se a chegar a Davi. E o rei então lhe perguntou: você é Ziba? Sim, sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe então Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatã, aleijado dos pés. E onde ele está? Perguntou o rei a Ziba. E ele respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ponha a mão sobre o seu coração e permita-se agora ser envolvido pela virtude do Espírito que vem sobre você. Que ribeiros de azeite sejam lançados sobre a tua cabeça e encharquem as suas vestes. Nós liberamos sobre a sua vida uma porta, uma passagem para que você seja entronizado em lugares celestiais com Cristo. Que você crave os seus pés juntamente com Cristo em dimensões celestiais. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Te agradecemos pelo teu ensinamento. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar nesta noite. Nos dá graça, Senhor, para tornar aquilo que é complexo em algo simples. Nos dá graça, Senhor, para tornar uma grande revelação em algo prático para as nossas vidas. Nós queremos nesta noite ouvir as tuas instruções. Nós queremos buscar, Senhor, a tua fundamentação apostólica e profética. Nós queremos fincar os nossos pés na rocha mais alta. Nós queremos estar estabilizados, Pai, em Ti. Portanto, Senhor, nos conduz a esse lugar onde o nosso coração aprenda, onde o nosso espírito seja dilatado, onde nossa mente seja modificada, seja transformada. E assim, Senhor, nós pedimos que os teus anjos, que são os teus seres alados, os teus ministros santíssimos, escolhidos, Pai, da tua guarda, da tua horda real, eles sejam liberados, Pai, dos céus nas nações, na casa de cada um que tem nos acompanhado a partir deste momento. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos por esse ambiente glorioso, esse ambiente em que a tua presença, a tua doce presença, ela nos envolve, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero ministrar com você nesta noite sobre os remanescentes que se tornam
precursores. Ou seja, todo aquele que suporta um determinado tempo difícil, todo aquele que se torna resiliente diante das adversidades, todo aquele que supera um momento de transição que seja extremamente complicado, delicado, repleto de problemas, esta pessoa é sem dúvidas um remanescente, é alguém que sobra ou que resta de um contingente e se torna uma determinada estirpe habilitada a começar uma nova etapa, a iniciar algo novo, a começar algo inusitado. Então nós estamos entendendo que pessoas que estão transicionando por esse momento em que a igreja está vivendo, eles suportarão o momento do transicionamento e eles receberão autoridade do céu para ocupar um novo nível de glória que a eles está reservado. Amém? Existem duas palavras que são completamente diferentes, que são palavras descritas no grego, no Novo Testamento. Uma delas é neo e a outra é kainon. Quando Deus fala ou Ele deseja comunicar as suas verdades de algo que é novo, mas que já existe, Ele fala a palavra neo, como se fosse uma espécie de computador ou celular. Você tem uma determinada modalidade de um equipamento e de repente surge algo novo. Eu, por exemplo, meu telefone, ele é um 7, mas eu sei que nós já estamos na fase 12, ou seja, neo fala sempre de algo atualizado com base em algo que já existe, mas Deus quer derramar sobre nós algo kainon. Quando Deus fala que faço um novo pacto com vocês, Ele está dizendo que Ele vai construir algo do nada, algo inusitado, algo que surge de alguma coisa que não tem base pré-existente. E eu creio que nós estamos transicionando desse momento. Nós não vamos renovar aquilo que já existia, mas nós vamos dar à luz a coisas novas no Espírito. Nós não vamos ser remanescentes fazendo mais do mesmo, mas nós vamos ser precursores de uma mentalidade transformada, de uma vida completamente modificada, de uma realidade transmutada. Eu não sei se eu consigo ser claro com você, mas se você suportar o tempo da transição, se você suportar o momento da adversidade, se você suportar as dificuldades que o problema tem trazido sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, você irá ser habilitado no Espírito a acessar um novo lugar no Espírito, capaz de gerar algo novo que ninguém nunca teve absolutamente outro para comparar aquilo que Deus vai te entregar. Amém? Se você pode dizer amém, diga amém comigo. E quando nós lemos esse texto, nós vimos que Davi, o rei Davi, para Israel é uma tipologia ou uma teofania sobre o Mashiach. O rei Davi, ele tem uma simbologia ou uma tipologia como um Cristo. E quando nós vimos que Davi estava procurando alguém da linhagem de Saul, por conta da fidelidade e da amizade íntima que ele construiu com Jonathan, nós começamos a aprender algo novo aqui. Nós aprendemos então que o Senhor está procurando remanescentes. Os olhos de Deus estão constantemente sobre as nações. O Senhor não está indiferente à situação que você tem vivido. O Senhor não está longe da sua realidade de vida.
É importante que você entenda que o Senhor está o tempo inteiro procurando remanescentes, pessoas que superaram as provações, que superaram as privações e que foram agora habilitados a um novo nível de honra, porque o Senhor honra as suas alianças. Davi, ele foi extremamente perseguido por Saul, mas em todos os momentos ele sabia que Saul ainda era o rei constituído sobre a nação. E você sabe que durante uma guerra, Saul ele morre pela própria espada, e nesse mesmo campo morre também Jonatas, o seu grande e fiel amigo. E agora ele tem uma palavra empenhada de que ele não deixaria de fora nenhum remanescente da casa de Saul. Ele estava procurando alguém que ele pudesse agora abençoar. Então entenda, se você tem uma aliança verdadeira com Deus, se você tem uma aliança íntima com o céu, se o seu relacionamento com Cristo é verdadeiro, se você tem uma vida pessoal de relação com o Espírito Santo, Deus ele vai procurar na sua linhagem, na sua descendência, alguém que ele possa abençoar. Talvez os seus antepassados, pessoas que antecederam você, plantaram sementes gloriosas, depositaram intercessões e orações diante do Senhor, tiveram uma vida pura e santa, e hoje o Senhor está te procurando como um remanescente na linhagem, alguém que foi escolhido como um funil geracional para ser honrado nesta terra. Então talvez a visão que você está tendo de você mesma não seja a mesma visão que Deus está tendo acerca da sua vida. A Bíblia diz que nunca se viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando o pão. Ou seja, o Senhor, ele não tem um compromisso somente com você, mas ele tem um compromisso com os seus filhos, com os seus netos, com os seus bisnetos, com os seus tataranetos. A Bíblia nos diz, nos fala de forma convicta por meio da fé, que nós somos abençoados até 1000 gerações. Deixa eu falar algo para você. O que você tem plantado nesses dias não diz respeito somente a você. O que você tem desenvolvido nesses dias, o que você tem suportado nesses dias, não é somente a respeito de você, mas a toda uma geração que receberá o legado daquilo que você tem plantado. Você é apenas um semeador em solo fértil, porque haverá uma colheita, uma safra abundante, ou seja, você verá os frutos do seu penoso trabalho, assim como Cristo ele enxerga hoje o fruto do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, quando ele declarou que estava consumado. Aleluia! Nós precisamos entender que Deus ele lida conosco de forma geracional. Então o rei Davi, ele chama a Ziba. Ele chama a Ziba. Quem é Ziba, Israel? Num contexto como esse, a palavra Ziba no hebraico se chama aproveitador. Ele era aquele cara que ficava do lado de Saul, na verdade puxando ali o tempo inteiro a orla do manto do rei, e querendo um lugarzinho de visibilidade, um lugarzinho de aparência. Mas a palavra Ziba também significa explorador, alguém que se beneficia de uma crise, ou se beneficia de um momento difícil. Talvez tenham passado por sua vida muitos Zibas, muitos homens e mulheres que tenham se aproveitado dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos, da sua capacidade, de tudo que você carrega, de tudo que Deus impartiu com o seu espírito. Você foi sugado, você foi explorado, você passou por um período em que se aproveitaram de forma, deliberada, de tudo aquilo que você carrega, que o próprio Deus te confiou.
Mas talvez por um determinado momento essa relação ela foi uma relação parasitária. Porque embora Ziba estivesse alimentando-se de tudo aquilo que você poderia fornecer de bom, você também ganhava algo em troca. Isso constituiu uma relação de dependência. E você saiu dessas relações se sentindo usado, se sentindo reprovado, se sentindo decepcionado, se sentindo frustrado, porque talvez alguém tenha sugado, aproveitado, explorado tudo que você tinha. Talvez tenha sido um pastor, um líder, um chefe, um amigo, um sócio, eu não sei. Mas alguém se aproveitou de você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: exploradores e aproveitadores terminam as suas vidas como escravos. E nesse momento de crise, há algo a se dizer. Muitas oportunidades privilegiadas aparecerão diante de você. E você precisa perguntar se é ou não da vontade de Deus que você diga sim para aquilo que está se abrindo diante dos seus olhos. Porque no meio das grandes oportunidades existem os grandes oportunistas. Aproveite a oportunidade, mas não seja um oportunista. Porque se você é aquele que se alimenta da crise, se alimenta da provação, se alimenta da dor, que espera as pessoas falirem, entrarem na bancarrota para então limpar tudo aquele resto, aquele despojo da guerra e trazer contigo, saiba de uma coisa: esse tipo de pessoa termina na escravidão. Porque é uma mentalidade miserável, não é uma mentalidade provedora, é uma mentalidade de escassez, não uma mentalidade orgânica e colaborativa. O Senhor quer que você tenha uma visão plural, uma visão ampla, uma visão que inclua, uma visão que olhe para o mundo e ofereça algo que Ele colocou no seu coração como solução para um momento difícil. Ao invés de se aproveitar ou explorar a situação difícil que alguém está vivendo, estenda as mãos, ofereça ajuda, colabore. Porque todos nós estamos passando pelo transicionamento, e somente aqueles que sobreviverem serão remanescentes. Mas eu pergunto: quem o levou de lá? Quem carregou Mefibosete daquele lugar em que ele vivia? A palavra diz, antes um pouco no texto, que houve uma guerra em que os gibeonitas atacaram então aquele lugar. E o que se instalou naquele ambiente? Medo e confusão. Eu lhes pergunto, com quais são os dois espíritos que nós como igreja estamos lutando nesses dias? O espírito do medo, da intimidação, e o espírito da confusão, onde as pessoas estão confusas em relação aos seus próximos passos, porque estão se deixando levar por comunicações que mais as confundem do que colocam, na verdade, elas no trilho e no caminho certo, dentro do propósito de Deus, dentro de um sentido de vida. Elas estão comendo e se alimentando das coisas dessa terra, e não se alimentando do Cordeiro vivo, que desceu do céu e se ofereceu como sacrifício. Deixa eu lhe falar uma coisa: naquele momento do medo e naquele momento da confusão, quem é que pega Mefibosete no colo? Quem é que pega o neto de Saul, o filho de Jonatas no colo? Uma babá. E nesse momento a Bíblia conta que havia a confusão e havia o medo. E quem é que leva o bebê no colo? Uma escrava. Uma escrava, Renan, segura um príncipe nos braços e foge. E sabe qual é o final disso? O final é que ela o deixa cair do seu colo e ela o aleja. E ela o leva
para um lugar chamado Lodebar. Deixa eu falar algo para você. Quando você estabelece sobre a sua vida um modelo de autoridade com mentalidade escrava, com mentalidade serva, mesmo tendo uma palavra que você é o príncipe do Senhor, herdeiro do reino, co-herdeiro com Cristo, quando isso acontece, você só vai encontrar o lugar árido e o lugar desértico. Porque escravos só te conduzem a lugares ermos e desérticos. Os escravos, eles são vítimas do medo, eles se acovardam diante das confusões da vida e eles simplesmente fogem. Então talvez você tenha estabelecido sobre a sua vida alguns escravos que participaram da sua formação, do seu desenvolvimento, e hoje o seu desempenho é um desempenho aquém daquilo que Deus planejou. Porque você está tentando aprimorar o Adão caído, mas você não está desenvolvendo o último Adão ressuscitado. Você está apenas tentando aprimorar a velha criatura, a velha natureza, mas você não está desenvolvendo Cristo em vós, a esperança da glória. Porque nós precisávamos nesse momento estar dizendo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando você acessa o reino dos céus, você recebe a identidade de filho, você recebe o DNA da eternidade. Você é transformado, transmutado de dentro para fora. Você começa a receber na sua vida a autoridade de um príncipe. Você é levado a viver agora como co-herdeiro de Cristo. Tudo aquilo que precisa de redenção, tudo aquilo que precisa ser glorificado, tudo aquilo que ainda está retendo Cristo nos céus, precisa ser representado por você. Você é um representante legal como embaixador do reino nas nações, um homem e uma mulher de influência, enviados para transformar. Mas você não consegue se ver assim, porque afinal de contas, as babás, as escravas, as servas, criaram você, educaram você. E é interessante que isso acontece na vida de Mefibosete entre 5 e 6 anos, justamente quando nós estamos fechando o primeiro período da nossa personalidade. Quando os primeiros fundamentos e as primeiras visões de mundo começam a ser edificados dentro de nós. Imagine só, um escravo, uma escrava, educou e formou a mente de Mefibosete. E além disso, o deixou cair do seu colo, ou seja, ela foi, na verdade, desequilibrada. E mais do que isso, ela o aleijou, ela foi irresponsável. Por quê? Porque escravos são movimentados através do medo e da confusão e fogem. E talvez hoje, você também seja alvo do medo, como os escravos que passaram pela sua vida. Você seja escravo da confusão, como os escravos que passaram pela sua vida. Porque a sua visão de si mesmo era tão ínfima, era tão humilhante, era tão descrente, que você não conseguia acreditar naquilo que Deus havia colocado dentro de você, e estabeleceu escravos acima da sua cabeça, para o desenvolverem e o discipularem. E por isso hoje a sua mentalidade é uma mentalidade escrava, uma mentalidade de escassez, e você não consegue desenvolver os novos dons, talentos, habilidades que o Espírito Santo tem trazido à sua vida para um tempo de avivamento, para um tempo de renovo, para um tempo de transformação, para que você acesse um novo lugar. E está tudo travado na sua vida por conta desses bloqueios que você carrega. Eu não sei quem foram esses escravos que se tornaram falsos profetas e que desenharam sobre você uma falsa identidade. Mas Cristo tem para você uma identidade original. E quando você ouve que o rei está procurando um remanescente, que o rei está olhando sobre toda a terra e buscando o remanescente, você pode se levantar da sua cadeira, do seu sofá, do lugar onde você está agora, e dar um grito e dizer: sou eu sou o remanescente.
Eu sobrevivi à escravidão, eu sobrevivi à dor. Aleluia. Ele está nos procurando, amém? Ele está nos procurando, e deixa eu lhe dizer, muitos de nós estamos confinados em Lodebar. A palavra Lodebar no hebraico quer dizer sem pastos. Lodebar era um lugar de esquecimento, um lugar de marginalização, um lugar em que as pessoas que viviam da dor, que viviam da miséria, elas se aglutinavam entre si. Era um lugar de mendigos, de leprosos, de aleijados, de coxos. O lugar em que a terra era árida e a terra era seca, um lugar desértico. Mas deixa eu lhe dizer algo. Lodebar, para onde Mefibosete foi levado, não se trata apenas de um ambiente geográfico bíblico. Lodebar é um ambiente de confinamento espiritual. Lodebar é na verdade o cativeiro da carência, o cativeiro da orfandade, o cativeiro da rejeição. Porque um aleijado, ele precisa de apoio para se movimentar, ele precisa ter uma mentalidade de escassez e de mendigância para poder ganhar a vida, porque naqueles termos ele só vivia das esmolas que as pessoas podiam dá-lo, ou seja, um lugar de dependência emocional completa. As suas expectativas e a sua esperança estavam em coisas e em pessoas, porque não havia nada naquele ambiente que pudesse facilitar a vida de alguém. E existem muitas pessoas que, por conta da orfandade, que por conta da rejeição, porque caíram de um lugar de herança, porque perderam o seu lugar como embaixadores do reino, estão presas, enjauladas num poço espiritual, num poço emocional, num poço financeiro, onde você não consegue ver nada além de terra árida, um lugar sem pastos, um lugar sem colheita, um lugar sem safra. Ele estava em Lodebar, e a Bíblia diz que Ziba sabia exatamente onde ele estava. E eu quero fazer uma grande distinção com você nesta noite. Eu quero fazer uma grande diferenciação com você nessa noite. Existem duas palavras que entre elas existe uma distância abissal, uma distância incrível entre a tradução de uma e de outra. Uma das palavras significa transformar, a outra palavra significa transtornar. Nem é tudo aquilo que se transforma na verdade se modifica ou se transmuta de dentro para fora. Às vezes as transformações que você vivenciou na sua vida, elas te transtornaram, elas te levaram para lugares secos, lugares áridos, lugares sem perspectiva de vida, lugares sem oportunidades privilegiadas, lugares sem chaves que abrirão portas sobrenaturais sobre a sua vida. Lugares em que você está confinado num ambiente de rejeição, num ambiente de medo, num ambiente de confusão, porque afinal de contas, Melquisedeque, ele foi, na verdade, adotado por duas pessoas na sua linhagem. Na sua linhagem real havia Saul e havia Jonatas. E agora Davi havia assumido o trono sobre a nação, e agora precisava encaixá-lo novamente naquilo que ele nasceu para ser, por direito e herança. Entretanto, ele foi carregado pela mentalidade escrava até o lugar árido, e lá ele foi adotado por uma nova linhagem, que era Maquir, o seu pai adotivo, e também Amiel, que era o seu avô. Mas existe um segredo aqui, e um segredo que precisa ser trazido à luz. A palavra Maquir, na tradução original, quer dizer trocado ou invertido. Ou seja, a identidade de Mefibosete, ela foi transtornada e não transformada. Ela foi deformada.
Ou seja, ela foi corrompida, ela foi invertida. Ele estava vivendo uma vida que não era a dele, ele estava vivendo uma identidade falsa, ele estava vivendo num lugar errado, que não era o lugar que Deus tinha planejado para ele. E o seu avô Amiel, a palavra Amiel quer dizer: Deus é o meu povo. Parece um nome bonito num primeiro momento, mas quando você vai na etimologia da palavra, você aprende que Amiel quer dizer: Deus é suficiente, eu não preciso de mais ninguém. Só que isso não é uma verdade, porque na verdade Deus estabeleceu um tripé chamado amor, onde eu preciso me amar, amar o próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando eu digo que Deus é suficiente, eu na verdade peco contra aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus fala através de Salomão que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria, ou a verdadeira sabedoria. Ou seja, quando você se acha autossuficiente, é sinal de que você sofre de rejeição e de orfandade, e você quer manter o controle da vida nas suas mãos. Você se torna controlador, impositor, você quer mandar na mente, no comportamento, na vida das pessoas, porque você quer manter tudo debaixo dos seus olhos. Então essa nova estirpe equivocada em que Melquisedeque, aliás, em que Mefibosete foi inserido, Mefibosete, ele na verdade teve a sua identidade distorcida, com modelos de autoridade que corromperam a sua origem. E o outro nome para Mefibosete é Mefibaal. Ou seja, ele também tinha uma conotação vinda dos falsos profetas, vindo dos Balaíns, que imprimiram nele uma herança negativa, fizeram de um príncipe um mendigo coxo, trancafiaram Mefibosete num isolamento social e numa introspecção pessoal. Ele não tinha relacionamento, porque ele vivia numa terra inóspita. E aí deixa eu lhe dizer uma coisa: quem você ouve vai estabelecer na sua vida quem você é. Se você ouvir o que Deus pensa a seu respeito, se você ouvir o que Cristo conquistou na cruz a seu respeito, se você ouvir a voz do Espírito Santo em intimidade a seu respeito, a sua identidade será construída naquilo que Deus desenhou como projeto de vida para você. Mas se você abrir os seus ouvidos para notícias que te influenciam e que te trazem medo e confusão e dúvida, você vai estar em Lodebar, na casa de Maquir e na casa de Amiel. Você se torna um Mefibosete. Em 1 de Coríntios, se você está com a sua Bíblia aí, pule para o Novo Testamento comigo. Em 1 de Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Ou seja, existem, Renan, palavras que são liberadas sobre a nossa vida e que nós precisamos filtrar, porque existem decretos liberados sobre a nossa identidade que nem sempre são verdadeiros, nem sempre foi Deus que imprimiu em nós, e nós podemos construir muitas vezes a nossa identidade sob fundamentos errados. Deixa eu lhe dizer uma coisa: há 3 tipos de pessoa que você pode ouvir. Há os influenciadores, que vão lhe trazer apenas informação. Há os conhecedores, que vão compartilhar com você experiências. E há os conselheiros, que vão ativar em você a sabedoria vinda do alto. Deixa eu lhe dar um exemplo. Nabucodonosor teve um sonho. O rei da Babilônia sonhou com algo. Ele primeiro chama quem? Os influenciadores, aqueles que tinham informação, que era quem? A sua corte real. Ele disse: nesta noite eu tive um sonho, e compartilhou com a corte.
E a corte achou por bem então chamar os magos. E aí ele vai para o segundo degrau, ele vai agora para os conhecedores, que são na verdade as pessoas que têm experiência. Os magos eram experientes em astrologia, em astronomia, eram experientes em mapas astrais, mas era só experiência. Mas quando ele chama a Daniel, um profeta, que orava incessantemente com uma janela voltada para Jerusalém, um homem de revelação além do seu tempo, ele era um conselheiro de reis, e portanto ele era equipado com a sabedoria que provinha do trono da graça, e Deus lhe deu a capacidade de interpretar o sonho do rei. Sabe, queridos, Deus quer te transformar nesse tempo num conselheiro, num homem de sabedoria, porque as pessoas que vão passar por você ou vão ser transformadas ou vão ser transtornadas, ou elas vão ser transmutadas em algo que Deus deseja, passarem por um processo de mudança interior, ou então elas apenas serão deformadas, porque você não conta com a sabedoria que vem de Deus, você está contando com as informações que você lê na mídia, com o conhecimento que você adquiriu na sua vida, e você precisa ir para um lugar mais alto, mas para isso você precisa sair da onde? De Lodebar. O lugar que para você agora é uma zona de conforto, é um cativeiro, é uma jaula, é uma prisão, mas eu prefiro ficar aqui. Muitos dos escravos que foram levados com Moisés pelo deserto sentiram saudade do Egito, da sopa de cebola, de fazerem tijolos, porque eles queriam voltar a estaca zero. Porque aquele era um ambiente que para Mefibosete era um ambiente confortável, era um ambiente que ele conhecia, mas não era dele, não era para ele. Um exemplo disso é Ageu. Se você pode voltar no Velho Testamento, abra comigo lá, Ageu capítulo 2, versículo 3, nós não vamos entrar nesse caso profundamente, até porque aqui daria uma outra ministração, mas eu quero ler apenas esse versículo com você que diz assim: quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é essa como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ou seja, aqui Ageu estava falando sobre a reconstrução do templo. Os velhos estavam chorando e os novos estavam jubilando. Por quê? Porque quando você precisa transicionar de Lodebar para o palácio do rei, você precisa transicionar de um ambiente de orfandade, de rebeldia, de um ambiente de rejeição, para um ambiente onde haverá um outro nível de glória para você viver e experimentar. Um lugar sobrenatural, um lugar de milagres, de prodígios, de maravilhas, onde Deus vai estar presente. Ou seja, nós precisamos entender que fomos transformados, vivemos a transição de algo grande, e Deus está promovendo em toda a terra a transição para algo novo. Então Deus perguntou aqui: quem viu e ficou até aqui para ver a primeira glória dessa casa? Haviam remanescentes ali, eram remanescentes que haviam sobrado e que haviam visto a glória daquele lugar. E esses remanescentes são os que suportam os tempos difíceis com maturidade, com equilíbrio emocional, com uma nova mentalidade no espírito, que é a mente de Cristo, e eles vão se tornar precursores de uma nova medida de glória. Você percebe que essas pessoas, elas não desfaleceram na fé, elas não se deixaram levar pela confusão e pelo medo. Deixa eu lhes dizer uma coisa: há más notícias na saúde, há más notícias na economia, há más notícias na política, há más notícias através da mídia e da comunicação, mas todas essas áreas são montanhas de influência, aguardando homens e mulheres posicionados, com identidade sacerdotal, para irem
chegarem até elas e provocarem uma transformação, influenciando através da cura que provém do reino, através da economia do céu, através de uma política que não é a política dos homens, mas é a teocracia, o governo do Senhor sobre as nações, que vai transformar a comunicação, liberando decretos proféticos provenientes do coração de Deus. Você talvez tenha passado por um momento difícil. Talvez você tenha enfrentado os piores momentos da sua vida. Talvez você tenha tido perdas irreparáveis. Talvez você tenha sofrido danos que não podem ser repostos. Talvez você esteja enfrentando adversidades, mas deixa eu lhe dizer, esse é o período da transição. E o Senhor está perguntando a você, depois de você passar por esse momento, como você está se vendo? Porque se nós olharmos para Cristo, se nós olharmos para o alvo, se nós olharmos para aquilo que Ele tem estabelecido para a eternidade, nós vamos usufruir dessas novidades específicas do reino vindouro. Mas se nós ficarmos presos aqui, aguardando algo novo acontecer, nós vamos ficar em Lodebar, no lugar da prisão, do aprisionamento da nossa mentalidade. Nós vamos estar ali, amarrados, presos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu quero olhar para essa câmera, para que você entenda algo. Aquele ambiente que você tinha em 2009, antes da pandemia, não vai mais voltar. Aleluia. Não adianta você ter expectativa de retornar para aquilo que Deus já decretou falência. Deus está dizendo: transicionem já há algum tempo. Deus está dizendo: mudem, se transformem, se transmutem já há muito tempo, porque Ele sabia que nós precisaríamos de um nível de glória maior para transicionar. Mas muitos de nós fizemos vistas grossas, fechamos o nosso coração e os nossos ouvidos, e hoje estamos sofrendo as duras penas da desobediência. Mas há compaixão e há misericórdia no coração de Deus suficiente para te fazer também um remanescente. Se você entender, se você compreender que Deus quer te tirar desse lugar e te inserir num novo lugar de autoridade espiritual, tudo poderá mudar na sua vida. Números 14 e 16 diz assim: O Senhor, pastor Israel, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra prometida, a terra que Ele lhes prometeu, em juramento, porque isso os matou no deserto. No período de transição, se você não entende o que Deus quer de você, você perece no deserto e não adentra as campinas de Canaã, a terra que mana leite e mel. Porque a sua mentalidade ainda é uma mentalidade escravagista, faraônica, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de deserto, uma mentalidade escrava. E aí você não consegue acessar esse novo lugar em Deus. Por isso que Deus foi obrigado a permitir que eles morressem no deserto, porque eles não estavam prontos, eles não tinham sido aprovados como remanescentes para merecer a terra que manava leite e mel. Deus não pôde colocar aquelas pessoas que Ele amava tanto e que Ele tirou do cativeiro egípcio na terra que Ele disse que faria por juramento aos patriarcas. Não que Deus não pudesse, Deus pode todas as coisas, mas eles não foram aprovados, eles foram resistentes, ao invés de serem resilientes, e eles não conseguiram ultrapassar aquele limite, e por isso eles foram mortos sem enxergar a promessa. Então as pessoas que morrem no meio do caminho são aquelas que não conseguem completar a transição, são aquelas que não conseguem se tornar um remanescente, para que dali o Senhor levante um precursor.
Os antigos, no caso da glória do templo, eles ficaram no primeiro estágio da glória que houve no passado. Eles estão lá em 2019 ainda. Quando as pessoas elas se prendem no passado, elas começam a ver as pessoas fazendo algo novo e isso as ofende. Você pensa que não há várias pessoas nesse momento que voltaram para o mundo, que se desviaram, que se perderam, que saíram dos caminhos do Senhor, que desistiram da jornada com Deus, pelo simples fato de não conseguirem mais vir à igreja como vinham normalmente, vir à igreja sem usar máscaras, vir à igreja sem ter que lavar a mão com álcool gel, vir à igreja sem conseguir sentar na sala para assistir a TV, porque, não, eu não aceito o digital, porque não é a mesma coisa do que congregar ao vivo. Querido, é o que nós temos para hoje. Transicione. Nós não vamos parar, nós não morreremos no deserto, nós não desistiremos da visão, nós não largaremos a missão. Nós entendemos que o Senhor está renovando o nível de glória sobre nós, e nós não vamos cruzar os braços e ficarmos apáticos no meio do caminho sem nada fazer. Não, nós nos recusamos a isso, porque nós vamos nos transicionar e nós vamos ser remanescentes, e quando isso tudo terminar, o Senhor nos levantará como precursores de uma nova temporada, de uma nova estação que a eternidade está liberando sobre a terra. Entenda isso. Os que ficaram para trás, os que ficaram com a mentalidade ultrapassada, sempre vão criticar o que Deus está movimentando de novo no meio do seu povo. Deixa eu lhe dizer, transição, o significado de transição é sair de um estado e ir para outro estado. É sair de Santa Catarina e ir para Paraná, pastor? Não, é sair de um estado, de um status, de uma condição e ser levado para outra condição. Nós somos transportados ou trasladados do império das trevas, debaixo do governo do príncipe da potestade dos ares, para o reino do Filho do seu amor. Nós mudamos de nível, nós mudamos de status, nós mudamos de estágio. Essa transformação, ela vai te levar para um novo status no espírito. Assim como Deus fez com o povo do Egito, num dia eles eram escravos e no outro dia eles eram um povo livre. Isso é possível somente para quem mantém o movimento, Renan. Isso somente é possível para quem se mantém em movimento. Quem ouve o céu e continua caminhando, que ouve o céu e continua desempenhando o que foi chamado para fazer. Deixa eu lhe dizer, o Senhor está esperando que você tenha uma transformação interior durante esse transicionamento, que você seja gerado dentro de uma nova mentalidade no espírito, que você descubra novos ambientes espirituais, que se abram diante dos seus olhos novas oportunidades ministeriais, que você acesse novas portas naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Se você tiver o seu espírito aquecido, você vai conseguir sim entrar nesse novo lugar. E esse texto continua desse jeito aqui. Você pode voltar lá para 2 de Samuel capítulo 9 comigo, por gentileza. Abra sua Bíblia, você que está em casa. Diz assim o texto bíblico: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu de diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, eu sou teu servo. Olha aqui, a mesma mentalidade da babá escrava. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Olha Cristo dizendo aqui, não tenha medo, que era justamente aquilo que o bloqueava, aquilo que havia sido passado para o seu coração e que o travava. Pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha intimidade com Jonatas, o seu pai. E eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mas Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou a Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele.
Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer na mesa do rei. Aleluia! Que desfecho maravilhoso dessa história. Mas olhe só comigo, a palavra Mefibosete, o nome Mefibosete significa vergonha. Olha só como ele chegou diante do rei, ele disse: eu sou um escravo, quem é o teu servo para que se preocupes com um cão como eu? Irmãos, dentro da cultura judaica, o cachorro, o cão, é um dos animais mais imundos. Cães comem daquilo que cai da mesa dos seus senhores. Ou seja, Mefibosete tinha uma mentalidade escrava, subserviente. Ele era preso à baixa estima. Ele vivia na jaula do complexo da inferioridade, ele vivia no cativeiro da necessidade de comparação, ele tinha uma visão negativa de si mesmo. Mas 1 Coríntios 4, de 16 a 18 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, você pode estar aleijado, você pode ter uma aparência de mendigo, você pode por fora estar totalmente arrebentado, mas o homem interior contudo se renova a cada dia. Quanto mais aflições você passa do lado de fora durante o transicionamento, mais Deus te confia lugares espirituais de autoridade interiormente, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Quando você passa pelo problema e resiste, você se torna um resiliente? Não, você se torna um remanescente. Quando você passa pelas circunstâncias adversas, você é um vencedor? Não, você é um remanescente. Ou seja, você agora possui um peso de glória que é carregado dentro de você. Você agora é um expansor da glória de Deus, muito mais excelente do que você era antes. Você atravessa esse período se tornando alguém que Deus pode confiar. Porque não atentando nós nas coisas que se veem, então não olhe para a saúde, não olhe para a economia, não olhe para a comunicação e para a mídia, não olhe para a política, não olhe para as coisas que se veem, mas olhe para as coisas que são eternas, porque as coisas que se veem, elas são temporais. Essas circunstâncias, elas vão passar, elas fazem parte da provação dentro do período de transição, mas as coisas que você não vê, essas são eternas. No que você tem colocado seu coração? Nas coisas que a televisão mostra todos os dias, as coisas que as mídias sociais elas repartem todos os dias, nas notícias que você ouve todos os dias, você coloca o seu coração nisso? Essas coisas são temporais, elas são passageiras, elas são solúveis, elas são voláteis, elas são rasas. Deus está dizendo: coloque os seus olhos em coisas espirituais, coisas eternas. Coloque os teus olhos no céu, coloque os teus olhos em mim, estabeleça a sua confiança em mim, porque eu sou o Deus da sua vida. Existe um progresso de glorificação. Você que está em casa, repita comigo: progresso de glorificação. Deus está dizendo que o homem exterior ele vai se desgastar, você vai passar por perda, por dano, por doença, por falência, por experiências, por erros, por limitações, por situações adversas, mas enquanto você passa por isso e não se deixa paralisar por isso, mas continua transicionando, continua caminhando, isso te habilita a desenvolver o homem interior, porque esse não se desgasta. Esse se torna cada vez mais glorificado e poderoso e com autoridade. Como resultado das circunstâncias adversas e complicadas da sua vida, das situações difíceis, você foi sendo desgastado por fora.
As pessoas olham para você e dizem: nossa, como você está triste, como você está acabado, como você envelheceu, como o sorriso sumiu do seu rosto, como aquele brilho no seu olhar já não existe mais. Mas eles não sabem que há uma glória nova sendo gerada dentro de você, e que o momento que você ultrapassar todo esse momento de transicionamento, você se tornará o precursor de uma nova estação da eternidade na terra, porque você não está apegado nas coisas temporais. Você pode ter perdido pessoas que você amava, você pode ter perdido os negócios que te provinham, você pode ter tido muitos danos na sua caminhada, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: todas essas coisas são passageiras. Agora, aquilo que está sendo gerado no seu coração, na sua mente, no seu espírito, isso sim é eterno. É nessa glória que nós esperamos um dia alcançar, que nós precisamos colocar as nossas vistas, que nós precisamos colocar a nossa fé, que nós precisamos colocar a nossa esperança. É esse lugar que nós vamos alcançar. Pastores que estão me ouvindo, ministérios que estão me ouvindo, igrejas que estão me ouvindo, empresários que estão me ouvindo, olha quais foram as consequências de Mefibosete. Aquele povo que ficou para trás com uma mente retrógrada, eles ficaram presos em Lodebar, ficaram presos na casa antiga. Eles queimaram espiritualmente por um determinado tempo, mas eles não alimentaram a candeia, eles não trocaram o azeite, eles se tornaram apenas observadores da glória, mas eles não mergulharam na glória. Eles não se tornaram portadores da glória, porque eles pararam nos problemas, nas adversidades, nas circunstâncias contrárias, e isso os acomodou dentro de Lodebar, no lugar árido, sem provisão, sem safra, sem colheita. Mas Mefibosete, ele passou a comer na mesa do rei com os seus filhos. Ele foi transportado de um cativeiro emocional, espiritual e físico, e foi levado para dentro do palácio do rei, participando agora da corte real. Ele não era mais um mendigo, ele não era mais simplesmente um aleijado deixado numa terra árida. Agora ele era tratado como um príncipe. Ele recebeu o que ele merecia por direito e herança. Ele assumiu o seu lugar como um representante de uma linhagem, de uma estirpe de remanescentes que iriam ser precursores de uma nova temporada. A escolha é sua. Ou você vai ouvir o rei te chamar para habitar dentro dos seus palácios, dentro das suas dependências reais, comer na sua mesa. Porque aqui Mefibosete, ele tinha um filho, se chamava Mica. A palavra Mica no hebraico significa migalhas. O que ele havia deixado para o seu filho, para as futuras gerações, como legado, como herança? Apenas restos. Qual é o modelo que você está deixando para as futuras gerações? Você precisa voltar a ocupar o seu lugar, que é seu por direito, que o Senhor te constituiu. Você precisa retomar a sua posição como um príncipe do reino, porque está escrito na sua coxa: eu sou o rei dos reis. Você pertence à corte real, você faz parte de uma estirpe diferenciada, você foi escolhido para comer na mesa do rei. Você precisa desenvolver uma mentalidade governamental, uma governança real sobre a economia do céu, um sacerdócio das riquezas do reino. Mas para isso, você precisa atender o convite. Os ibas, os exploradores, se tornaram escravos. O jogo vira. Quando o rei te chama para sentar na mesa com ele, o jogo vira. As pessoas que se aproveitaram de você terão que lhe servir. E não estou alimentando o seu orgulho ferido,
Porque para entrar nesse lugar você precisa ter muita humildade, muito quebrantamento e muito arrependimento. Mas Deus quer que você transicione. Deus quer te levar de um termo para outro termo. Deus quer que agora você não viva mais de migalhas, não viva mais de esmolas, não se arraste pelo chão, necessitando do apoio das pessoas, mas que você agora sente-se na mesa do rei e usufrua dos seus banquetes, receba a nutrição vinda do Espírito, vinda do alto. O Senhor está te restituindo, o Senhor está te restaurando, o Senhor está vindo com redenção sobre a sua casa. Você não pode olhar para as coisas que são temporais, você precisa olhar para as coisas que são eternas. Nesse momento em que você for colocado como rei, esse governo não significa que você vai mandar sobre as pessoas, mas você vai o quê? Servir de pavimento para que elas decolem e ultrapassem você. Porque a resposta que o reino dá é diferente da resposta que o mundo dá. Porque Mefibosete já esteve no lugar da escravidão. E agora ele está num lugar em que o seu padrão de realeza foi novamente restituído. Você que está em casa, que tem sido abalado por todas as circunstâncias contrárias, o Senhor está te removendo desse cativeiro emocional. O Senhor está te removendo desse cativeiro espiritual. O Senhor está te desprendendo dessa jaula que você vive, de opressão, de depressão, de medo, de pânico, de confusão. E Ele está fitando os seus olhos em coisas eternas, coisas que permanecem, coisas que serão deixadas para a sua linhagem. Ele está te levando para um lugar de governança real. Ele está te levando para um lugar de realeza, um lugar em que você vai ser nutrido com as realidades do reino de Deus. Você não vai se alimentar mais do pó, do barro, das coisas dessa terra. Escute, o Senhor está te chamando para andar com Ele. Ele está te chamando para vir para o seu palácio, para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Você vai servir as nações. Os seus dons vão abençoar vidas. Os seus talentos vão destravar pessoas. Aquilo que o Senhor impartiu com o seu espírito irá escoar como uma glória sobrenatural e surpreendente, porque não vai necessitar nem mesmo você abrir a sua boca. Quando você chegar no ambiente, o ambiente vai ser transformado pela glória de Deus, porque ali chegou um príncipe da corte real, não é mais um mendigo. Você não vai mais olhar para as pessoas como um pedinte esperando aquilo que elas podem te dar, mas você vai olhar para as pessoas, enxergar nela quais são os propósitos que Deus tem para a vida delas, e você vai buscar dentro de você soluções que possam cooperar com o desenvolvimento delas e trazê-las para dentro do palácio do rei, juntamente com você.